Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do evento O Despertar da Inteligência. Nós vimos, nos dois encontros passados, que, em primeiro lugar, que a inteligência é uma faculdade particular do homem, é o que nos define. O homem é um animal racional, ou inteligente, dizia o Aristóteles, né? É a definição de homem, ou seja, nós temos um organismo animal, psicofísico, como todos os outros animais, pelo menos os superiores, né, que tem um organismo psicofísico já com desejos, memória, imaginação, e temos uma outra coisa superior a essa dimensão aí psicofísica, que é o espírito, né? Lembra, nós falamos rapidamente, né, dessas três dimensões ontem, na aula de ontem, né? Alma, corpo e espírito, que o próprio São Paulo usa numa carta, né? E o espírito, assim como a alma, tem algumas faculdades, algumas potências, três potências fundamentalmente, né? A inteligência que capta as ideias, capta as formas, entende o que as coisas são, a vontade que ama o bem, ama aquilo que é bom, e a memória intelectiva que guarda todas essas ideias que nós captamos, não é? E que são imateriais, como a gente viu. E vimos também que, nos últimos séculos, a inteligência vem sofrendo uma espécie de ocaso, que não é necessário, mas que, pelo desenvolvimento da cultura moderna, né, especialmente isso vem dos filósofos, alguns cientistas e artistas também, nós fomos perdendo a noção de inteligência. Continuamos sendo inteligentes, mas usamos pouco e muitas vezes mal a nossa inteligência. Ela está um pouco atrofiada e nós precisamos despertá-la, né? Atualizá-la, né? E vimos ontem que a nossa atenção, não é? Estar atento, estar em relação com o mundo concreto no qual a gente vive e com o nosso interior também, né? Estar de olhos abertos, a gente pode dizer, olhos e ouvidos abertos, é condição sine qua non para que a nossa inteligência funcione, porque senão nós ficamos perturbados, dispersos, não é? E a inteligência como que apaga, e nós ficamos ao sabor dos movimentos corporais, das emoções, dos desejos e etc., né? Bom, hoje nós vamos falar sobre as duas asas da inteligência. Quais são essas duas asas? Uma dimensão exterior, da qual a gente se alimenta, que é a cultura em geral, né? E uma dimensão interior, que é o amor pela verdade. Não adianta você ter muita cultura, absorver muitas obras de arte, estudar muitas coisas, se isto não é movido, vamos dizer assim, é movido, a gente pode dizer, pelo amor pela verdade. Nós queremos saber as coisas como elas são, o que é a realidade, o que é cada realidade, porque nós não podemos, evidentemente, abarcar a realidade como um todo, mas nós podemos abarcar o que é essencial da realidade, né? E aquilo que é fundamental que a gente conheça para a nossa vocação, né? Para a nossa vida espiritual, para as nossas, vamos dizer, os nossos caminhos neste mundo, né? Mas antes disso, quer dizer, além disso, nós vamos falar também hoje, né, sobre o que é a verdade, né, e
como é que a inteligência articula essas verdades, né? Como é que a inteligência vai integrando o que conhece. E isso está essencialmente ligado com o amor pelo bem, porque com a inteligência também a gente vai captando o bem, a bondade de cada coisa e vai, usando a razão, que nós já vimos, né, que é uma proporção, vai também hierarquizando esses bens. Há bens mais valorosos, há bens menos valorosos, há coisas mais importantes a fazer, há coisas menos importantes, há coisas desimportantes, né? Há coisas inúteis, né? E se nós não fizermos, não sopesarmos isto, né? Não soubermos o que vale mais, também ficamos perdidos, né? Chutando para tudo que é lado, como se diz, usando uma linguagem futebolística. E vamos começar com uma espécie de introdução, tocando num ponto que é ainda, que vai ajudar você. Vou dar 2 exemplos para ajudar você a ter mais clareza do que é a ação da inteligência, né? De você perceber essa dimensão com mais, vamos dizer assim, precisão, pureza, né? Como que quase num laboratório a gente tenta ver a nossa inteligência, captar o que é inteligir de uma forma mais clara. Então eu queria começar com os princípios da lógica, que não são como às vezes a gente acaba pensando, e às vezes nos é ensinado assim, como os princípios de um pensamento, do pensamento bem feito, bem realizado, né? Eles são isso também, mas eles são princípios da intelecção mesmo, eles são, na verdade, já intelecções. É um entendimento que a gente tem, que não é inato, vamos dizer assim, mas em poucos meses o bebê já tem isso em germe e vai crescendo, vai amadurecendo muito, até os 7 anos isso já está maduro. Que é não sei se você lembra dos princípios lógicos, né? Os 3 princípios: o princípio de identidade, o da não contradição e do terceiro excluído, né? Esses princípios são como que intelecções de fundamento e que não são resultado de um raciocínio lógico. Não são resultado, a gente pode dizer, do raciocínio. Não, é uma evidência, o que a gente chama de uma evidência. Então, o que é o princípio da identidade? O princípio da identidade, ele não diz, né? A gente sabe, e chama isso de princípio de identidade, que uma coisa é ela mesma. É igual a si mesma. Que uma coisa é o que ela é e não outra coisa. Se eu pegar essa xícara, que é minha companheira aqui pedagógica, eu olho para essa xícara e se eu disser para você, essa xícara é ela mesma, você diz, é evidente, eu sei disto. E se eu disser para você, mas por quê? Me explique. Não dá para explicar, porque é evidente. Você está vendo isto, mas está vendo isso com os olhos da cara, no sentido assim físico? Não. Você está vendo isso com a sua inteligência. Você sabe que essa xícara é igual a si mesma, porque é evidente. Você pode dizer, não, mas ela está mudando
com o tempo, né, porque os átomos, né, vão sendo trocados à medida que ela vai envelhecendo. Sim, mas ela continua sendo ela mesma. A forma dela não muda, só se eu destruí-la. Bom, agora ela não existe mais. Eu vou dizer, aquela xícara não existe mais. Mas, enquanto ela existiu, ela era ela mesma. Se eu disser para você, você é você mesmo, você diz, é evidente. Não é assim? Hoje em dia, você pode até acreditar em alguns raciocínios e duvidar disso, mas essa dúvida é superficial, é exterior, é fake, como o pessoal diz hoje. Não é uma dúvida verdadeira. Porque quando você está duvidando, quem está duvidando disso? É você, você sabe que está duvidando. É um pouco a prova lá do Descartes, né? Então, tudo que existe aqui e agora é igual a si mesmo. E pode se modificar ao longo do tempo? Sim, pode, mas aí já é outra questão. Entendeu? Esse é um princípio do nosso pensamento. E você entende isso sem raciocinar. É isso que eu quero apontar. Você não precisa raciocinar, é uma evidência, é o que a gente chama de evidência. Agora, o princípio da não contradição é outra evidência. Se eu disser, essa xícara aqui não pode ser preta e não preta ao mesmo tempo. Ou ela é preta, ou ela não é preta. Ou tem outra cor. Tá certo? Também é evidente. Não tem como explicar isto. Por quê? Porque esse é o princípio de todas as explicações. Quando eu explico o princípio da identidade, quer dizer, quando eu tento explicar, não posso explicar. Por quê? Porque quando eu vou explicar, eu vou usar o princípio da identidade. Não só em relação a mim mesmo, quem está falando sou eu, então quando eu começo a frase, eu sou o mesmo que começou a frase, é o mesmo que termina a frase. E você que está me escutando também, é o mesmo. Tá certo? Mas mais ainda, as palavras que eu estou usando são elas mesmas e não outras. A palavra não é esta palavra, e não outra, ela é igual a si mesma. Então, o princípio da identidade é uma evidência da nossa inteligência. Você não está vendo a sua inteligência funcionar dizendo isto, mas você está percebendo que ela tem essa evidência, ou que você tem essa evidência usando a sua inteligência, tá certo? Um outro exemplo. Agora, para você perceber um pouco a imaterialidade, vamos dizer assim, das ideias com as quais a inteligência pode trabalhar. Né? Quando vamos pegar a árvore, né? Que também é minha companheira, agora imaginária, mas é companheira das minhas aulas. Você vê uma árvore. Você capta a forma dessa árvore, tá certo? Agora, essa árvore, ela é ou um pessegueiro, ou uma macieira, ou uma pereira, ou uma amoreira e assim por diante, tá certo? Peguei só árvores com frutos, né? Ela pode ser também um cedro, pode ser um sicômoro e assim por diante, né? Quando eu capto a árvore, digamos que eu estou vendo uma macieira. Eu capto a realidade da árvore através da imagem da macieira, tá certo? Pela imagem, eu capto a forma da macieira, a ideia dela.
tá certo? Agora eu vou pedir para você imaginar, fechar os olhos e imaginar uma árvore. Não precisa ser a macieira, uma árvore que você conheça. Você imagina ela, essa imagem ela já é um pouco esboçada, né? Ela não é muito precisa. Ela não tem todos os detalhes que eu consigo captar com a visão, tá certo? Mas a ideia da macieira continua ali, é a mesma. Agora pense na ideia da macieira e não mais na imagem. Eu sei o que é uma macieira sem... E sei que a ideia da macieira é distinta da imagem da macieira e da árvore macieira. É a forma, como a gente diz usando uma linguagem aristotélica. E agora se eu te disser, pega a ideia da macieira, melhor, vou dizer antes, pegue a imagem da macieira e gire na sua imaginação. Dá para fazer, né? Geralmente o giro sai um pouco aos pedaços, né? Não sai muito perfeito, tem que exercitar isso aí para fazer melhor, mas você consegue fazer. E agora se eu te disser, agora gira a ideia da macieira. Não a imagem, mas a ideia. Você vai dizer, não dá. Não é? Porque a imagem tem uma forma, tem uma figura, vamos chamar assim. A ideia não tem figura. A ideia é imaterial, ela não tem matéria. A gente pode dizer, olhando isso de um certo ponto de vista, que nós abstraímos, né? Abstraere vem de colocar, traere, de lado. Ou seja, nós colocamos de lado a realidade física, que é temporal, não é? da macieira, né? Deixamos de lado também a figura que está na nossa memória, que é uma imagem visual, e ficamos apenas com a ideia da macieira. Esse é mais difícil de captar, mas é um exercício que eu estou dando para você. Você pode usar também esse mesmo exercício com uma figura geométrica. Um triângulo. Você desenha o triângulo num papel e o triângulo ali está corporal, né? Está no corpo, tem um corpo. Sutil, né? Sutil no sentido assim, são só as linhas ali, né? Mas elas estão fisicamente presentes. Depois você pensa na imagem do triângulo. Ela é triangular, né? Essa é mais fácil da gente imaginar. Agora gire a imagem do triângulo. É fácil de fazer, né? Agora pense na ideia do triângulo e tente girá-la. Se você está captando o que é a ideia do triângulo, você vai ver que é impossível girar porque ela não tem figura. Ela é só uma ideia, que a gente pode traduzir no conceito, é uma figura fechada de 3 lados. Né? Este é um exercício que talvez você não esteja conseguindo realizar plenamente agora. Bom, você tem vários dias aí para retornar a ele, até captar essa diferença entre imagem e ideia. A ideia é captada pela inteligência e é guardada na memória intelectual. Tá certo? A imagem é guardada na memória, a memória dos sentidos, né? A memória, como a gente usa em geral a palavra memória. Memória das imagens que nos chegaram pelos sentidos. E o que é então a verdade? Bom, essa é a pergunta que Pilatos faz, né, ao próprio Cristo, quando ele diz:
Eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta para Cristo, mas o que é a verdade? E nem espera a resposta e dá as costas para Cristo, quando ele estava ali diante da própria verdade, né? Porque no Cristo, em Deus, a verdade e o ser se identificam, são a mesma coisa. Mas nós não vamos entrar nesse conceito, porque senão nós vamos longe, vamos entrar em questões teológicas. Então vamos baixar um pouco aqui e vamos pensar nessa verdade, por exemplo, numa verdade muito simples. Eu estou aqui falando para você. E como estas aulas estão sendo gravadas, eu estou falando para você, mas você está me escutando em outro momento, que ainda não chegou para mim agora, mas que para você é agora. E você agora está vendo algo que eu falei há um tempo atrás e deixei registrado aqui, e está sendo transmitido pela internet. É uma verdade um pouco complexa, né? Porque ela tem uma relação temporal aqui, né? Mas se você entender o que eu disse, você vai dizer, é verdade. Ou seja, isso que eu estou dizendo corresponde a uma realidade. A toda a realidade, não. Porque tem um monte de coisas mais aqui, por exemplo, tem uma luz acesa, tem... Eu estou falando isso num determinado horário, isso tudo não inclui, né? Eu estou com um determinado calçado que você não está vendo aí, né? Mas é verdade que eu estou com um determinado calçado que você não está vendo. É uma outra verdade. Então a verdade é assim, é quando eu capto um aspecto da realidade, vamos dizer assim, que é concreto, ele existe mesmo. E eu traduzo isso em palavras. Então uma coisa é eu entender isto, eu perceber isto. Por isto, você deve cultivar muito, a gente falou um pouco isso já nas outras aulas, a sua percepção da realidade. Confie na sua inteligência. Mas ao mesmo tempo desconfie, porque ela pode ser enganada pela sua imaginação e pelos seus discursos, né? Os discursos que a gente faz internamente aqui, né? A gente, por exemplo, estudou um pouco de física contemporânea, moderna, diz, não, mas o tempo é relativo, então isso pode obnubilar um pouco o nosso pensamento em relação ao fato de eu dizer, eu estou aqui agora diante deste microfone. Para não entrar a questão do tempo. Isto aqui é inegável. Então, parta das verdades evidentes e não das verdades já que são um resultado de um raciocínio. Você vai trabalhar com elas também, mas elas são, vamos dizer assim, desenvolvimentos do pensamento, né? E podem, quanto mais longo um raciocínio, quanto mais complexo ele é, maior o perigo de haver equívocos dentro dele. Então, uma coisa essencial nessa aula de fechamento aqui é que você compreenda que a nossa percepção é inteligente e que eu tenho que, para me tornar mais inteligente, para potencializar a minha inteligência, estar enraizado na realidade, né?
A gente já falou um pouco, muito rapidamente, sobre a importância de nós estarmos orientados em relação à trajetória da nossa vida, não é isso? Olha, isso é uma coisa evidente. Eu sei quantos anos eu tenho. Eu lembro de todo o meu passado? Não. Eu lembro de fragmentos, né? Mas que eu tenho certeza que eles fazem parte de um contínuo, que foi a minha vida, que vamos dizer, assegurado pelo meu próprio corpo, que é o mesmo, não igual, se desenvolveu, agora envelheceu um pouco, perdeu algumas, né? Por exemplo, a minha visão já não é a mesma, mas é a minha visão ainda, de novo, essa ideia da identidade, não é? Então, a tua percepção inteligente, preste atenção nas coisas e preste atenção como você compreende as coisas que estão à sua volta. E se você não está entendendo bem alguma coisa, demore-se nela. Isso tem a ver com a meditação de que a gente falou ontem, né? Fique entendendo melhor, olhe melhor, abra os olhos, abra os ouvidos. Os evangelhos estão repletos, recheados desse conselho. E às vezes tem frases, né, que são, vamos dizer, uma crítica àqueles que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. Por quê? Porque o pensamento, as ideias adquiridas, os discursos, cobrem a realidade, né? Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa que a nossa consciência não quer que nós façamos, falando de forma quase figurada, né? Eu quero fazer alguma coisa que eu sei que eu não devo fazer, dito de outra maneira, que é má. Por exemplo, eu quero roubar um doce. Eu não tenho dinheiro, vi um doce, quero roubar esse doce. A minha consciência me acusa, né, de assim, isso não é bom, você não deve fazer isso, tá certo? Tô pegando um exemplo bem banal, cada um aplique aí com os seus vícios, os seus impulsos pecaminosos, né? Eu quero roubar um doce. Eu posso começar a fazer um discurso sobre as minhas condições sociais, sobre a injustiça econômica, sobre as opressões, que pode até estar baseado em alguns conceitos, em algumas ideias corretas. Mas eu começo a fazer isso, na verdade, para me enganar de uma certa forma, né? E roubar o tal do doce. Nós temos uma articulação entre inteligência e vontade, né? Entre o amor pela verdade e o amor por um bem, que é o doce. Como eu disse, a gente pode aplicar isso para pecados mais graves, não é? Mas aí eu deixo isso a cargo de vocês, é um bom exercício também, você começar... Aliás, isso é um exercício fundamental, parar, tomar essa decisão de novo, né? Como diz Santa Teresa, né? Uma determinada determinação de não mentir para si mesmo, não discurso, né? Porque a mentira para si mesmo, ela fere tanto a inteligência, tanto o amor pela verdade, quanto o amor pelo bem, o amor propriamente dito, né? Então, eu dizia, a mais grave mentira é a mentira para si mesmo. Porque a gente consegue, isso é específico do ser humano também, porque nós temos inteligência e temos vontade, né? Então,
nós decidimos que queremos determinado bem, que, no caso do doce, por exemplo, não é um bem superior, transcendente, mas também não é uma coisa má. O roubo é que é mal, né? O ato é que é mal, e não o objeto. Querer aquele bem não faz mal. Agora, querer roubá-lo, aí faz, não é? Porque você está ferindo um bem maior, você está desprezando um bem maior que é a justiça, né? Então, a pior mentira, guarde isto assim no coração. Mentir não é bom, né? Não mentirás, né? Diz o Decálogo. Mas mentir para si mesmo é muito pior do que mentir para os outros, porque quando você mente para alguém, você ainda reconhece a verdade. Agora, quando você mente para si mesmo e consegue mesmo se convencer, vamos dizer assim, desliga alguma coisa em você, que é o senso da verdade. Você começa a fabricar mais mentiras para justificar aquela crença que inicialmente é um pouco forçada, tá certo? Mas aos poucos eu vou me enganando mesmo, né? Por causa dos meus desejos, por causa das minhas... como é que eu vou chamar isso? Por causa do meu orgulho, dos vícios, a gente pode chamar. Aqui vício a gente geralmente identifica com vício físico, né? Do orgulho, né? Do meu... No caso aqui era por causa do doce, né? Por causa da minha gula. Quer dizer, a minha gula é tão grande que eu começo agora a justificar porque é que é bom que eu roube o doce. E assim por diante, né? Então nós devemos cultivar mesmo o amor pela verdade e o amor pelo bem, pelo que é bom. Porque, e como é que eu sei o que é bom? Bom, eu vejo isto com a minha inteligência. Percebe que a vontade e a inteligência alimentam-se uma à outra. Eu tenho que querer amar a verdade. Eu tenho que amar a verdade, que eu faço com a vontade. O amor é um ato da vontade. É quando eu vejo um bem e, portanto, se eu amo a inteligência, é porque eu já captei que a inteligência é um bem. Então, o que orienta a vontade é a inteligência. A vontade, vamos dizer assim, ela é um movimento para o bem. E o bem é captado pela inteligência. Então, por exemplo, a justiça, voltando ao roubo, eu percebo que é um bem, né? E ao mesmo tempo, não é com a vontade que eu estou percebendo isto, é com a inteligência, né? Quer dizer, eu posso, por exemplo, não pensar nisso durante um bom tempo, ignorar a justiça, e essa ideia vai apagando, não é? Talvez a gente pudesse até dizer melhor, ela não vai apagando, eu mesmo é que vou apagando o meu contato com essa ideia até esquecê-la, aspas. Ou seja, para isso eu tenho que voltar, pensando na aula de ontem, né? Ao mundo dos desejos, das emoções, viver só aqui nesse plano horizontal, animal, né? Dos sentidos, dos desejos, dos gostos, né? Das aversões, isso tudo é passional, a gente pode dizer, né? Está nesse plano, não tem um valor intelectual, ou seja, a verdade não entra em conta aqui. Quando, por exemplo, eu desejo o bolo, quando eu desejo uma mulher, quando eu fico triste vendo, né, o sucesso de alguém, invejo isto.
são movimentos que acontecem no nosso psiquismo e não tem como eixo ou como referência, não estão iluminados pela inteligência, vamos dizer assim. Porque quando eu coloco a inteligência nisso, preste atenção nisso, quando eu entendo, né, quando eu, por exemplo, vamos pegar a inveja, eu olho para alguém que se deu bem na vida, né, e na minha área, digamos, um ator famoso, e é muito bom ator, né, e eu posso admirá-lo, né, e afirmar até que bom que ele é esse grande ator, né, porque eu estou vendo um bem, né, que é a arte desse fulano, não é isso? Agora, quando eu começo a invejá-lo, dizer, né, e até desejar, seria bom que ele não tivesse tanto sucesso, né? Ele não tem tanto valor assim. Eu começo de novo a fazer um discurso, percebe? A mesma coisa do bolo, né? Começo a investigar a vida dele, diz, mas ele também é adúltero, ou ele é viciado em maconha, ou isto ou aquilo, ou ele também é muito orgulhoso, né? Ele devia ter menos sucesso, porque até com uma aparência de bondade, né, de justiça. Ele deveria ter menos sucesso, né? É injusto ele estar nessa posição, porque ele é muito orgulhoso, ele despreza os outros colegas, etc. Percebe? Na verdade, a minha inveja, um movimento psíquico, que às vezes eu não controlo, a inveja aparece, né? Nós já vimos que ela vai diminuindo se eu identificar essa inveja, né, e começar a trabalhar o oposto dela, né? Começar a ver, por exemplo, sempre que eu, no caso, voltando ao ator, ver as coisas positivas mesmo, porque eu vejo ele realizando lá a arte dele, admiro essa arte, procuro até imitá-lo, porque o fato de aprender com alguém que sabe, né? E a imitação é fundamental no trabalho do ator, né? É a imitação. E eu vou desenvolvendo, né? Eu vou recebendo dele, sem nem que ele saiba, né, aquele bem que ele tem, não é? Enfim, acho que ficou claro o que eu quis dizer aqui, e essa distinção, né, entre verdade, a verdade das coisas, e que essa verdade pode ser captada pela minha percepção, por eu mesmo, através da minha percepção, meu contato com a realidade concreta, né? E como muitas vezes, por causa das minhas emoções, dos meus desejos, etc., dos meus defeitos, eu posso como que cobrir essa realidade com um discurso, não é? Ou com emoções, por exemplo, quando você gosta muito de alguém e a pessoa faz, voltando, uma obra de arte, e aí você admira a obra de arte, não porque ela é uma boa obra de arte, mas porque foi aquela pessoa que fez, que você gosta da pessoa. Então você está equivocado porque você está avaliando uma obra de arte que deveria ser avaliada pela sua inteligência e pelo seu, vamos chamar assim, pelo seu gosto estético, né? Você cobre isto com o seu gosto pessoal, com as suas emoções, né? Percebem como a falta de distinção entre o plano das emoções, dos desejos, o plano psíquico, e o plano da verdade, o plano da inteligência e da vontade, né? Ou falta de discernimento disto, pode gerar muita confusão e muitos erros, né? Usando agora a mesma lógica de exemplo para a vontade,
não é? A gente confunde vontade com desejo, né? A gente usa até no nosso linguajar, né? Como cotidiano, eu estou com uma vontade de comer um sorvete. Mas isso não é vontade, isso é desejo, vem do corpo, né? Vem do psiquismo, dos nossos gostos, né? Enquanto a vontade é uma decisão, é o amor por um bem objetivo e não um bem particular do meu psiquismo, do meu corpo, né? Você ama o bem, então, claro, o sorvete é um bem, mas a gente não tem vontade de comer sorvete, né? A gente pode ter, a nossa vontade está, por exemplo, em fazer o bem, né? Quando você, vamos pegar um exemplo simples, um mendigo pede dinheiro para você, você tem R$ 20 na carteira e você decide, digamos, você tem que pegar um ônibus ainda, tem algumas coisas para fazer, mas você decide dar metade do que você tem, que não é muito objetivamente, mas para você é muito. É o exemplo da viúva lá no Evangelho, né? E você pega os R$ 10, você tem duas de 5, né? E o seu desejo é assim, vou só dar 5, por quê? Porque você tem um apego ali, né? Eu queria comprar um sorvete e não vai dar para comprar, e aí a sua vontade diz assim, não, mas ele está precisando comer, alimentar-se, e eu quero só uma coisa saborosa que é o sorvete, você pega os R$ 10 e dá para o mendigo. Isto é um ato da vontade, e não de uma paixão, de um desejo, porque o seu desejo é ficar com aquele dinheiro, porque ele pode ser usado até numa coisa justa, né? Ou pelo menos é uma coisa neutra em termos morais, como comer um sorvete, tá certo? Bom, estamos chegando no fim do nosso tempo já, e eu quero finalizar entrando ainda nessa articulação das verdades de que eu falava antes, né? Já falamos do amor pela verdade, né? E se nós pensarmos, nós não vamos entrar em questões teológicas aqui, mas tem a ver com a nossa vida mesmo, independente de questões teológicas. O nosso amor pela verdade deve se traduzir também num amor pela verdade do nosso próprio ser. E é por isso que eu tenho insistido que todos nós, seres humanos, somos como que obrigados, não obrigados no sentido de que assim, não temos outra opção, não, mas é nosso dever moral e espiritual cultivar a nossa inteligência e a nossa vontade. E se você pegar esses exercícios ascéticos, você vai ver que boa parte deles é não só um cultivo da vontade, mas como a gente comentou ontem, uma ordenação das paixões, né, para que, como eu dizia há pouco, as nossas paixões não distorçam a nossa percepção da realidade, né? Então a inteligência, finalizando, ela, além de ir percebendo essas verdades, ela faz o que nós estamos fazendo, eu estou fazendo e vocês me acompanhando nestas aulas, mas particularmente aqui nesse final, né, essas últimas reflexões, onde a gente está aplicando a nossa inteligência, tentando ver o valor das coisas, por exemplo, a diferença entre a fome, né, e o prazer do paladar, né? Comer um sorvete é gostoso, mas aquilo ali é muito inferior como bem do que saciar a fome de um mendigo que está de fato com fome. E eu não preciso explicar isso, né? Já é evidente para nós, né? Você mesmo está captando que um bem vale mais do que o outro.
Então, a própria hierarquia dos valores depende da nossa visão, depende da nossa inteligência, né? Esses valores mais altos, como a verdade, a justiça, a igualdade, no sentido assim de que todos os homens são iguais, né, em princípio, que eles não devem ser favorecidos só porque você tem uma relação pessoal com eles. Por exemplo, um ato de nepotismo, né? Quer dizer, você é juiz num concurso e conhece alguém pessoalmente, tanto que familiares, por exemplo, se você tem um familiar, né, e concorrendo num concurso, você não pode ser juiz desse concurso, porque você vai... É muito difícil ser objetivo, né, em relação a alguém que você gosta muito. Mas aqui é um familiar. Vamos pegar mais amplamente a coisa. Você vai considerar os candidatos igualmente, ou seja, você vai avaliá-los de acordo com os requisitos que são pedidos para aquele concurso. Se você não fizer isto, você está cometendo um ato injusto, você está cometendo um pecado, não é isso? Mas como é que você sabe isso? Porque você está vendo. E se você está muito apaixonado, né? Muitas vezes você fica cego, né? Então você não pode julgar aquela realidade porque as suas emoções, a sua paixão, o seu desejo está cobrindo de novo essa realidade. Então o que cobre a realidade? As nossas paixões. Por isso a vida ascética, o que se chama no catolicismo de via purgativa, que é você ir se desfazendo dos seus vícios, como a gente falou já aqui, é fundamental para que a sua inteligência funcione melhor, compreendeu? Acho que agora ficou mais claro isso que eu disse ontem, né? Que nós temos que ordenar as paixões não só por assim uma pureza moral. Claro que isso também conta e é importante, mas essa pureza moral está essencialmente conectada com a pureza da visão, da inteligência. Ver com clareza. Muito bem. Então completamos assim um painel do problema que eu considero assim essencial hoje, que as pessoas tomem consciência do problema da inteligência na vida humana e nas dificuldades que nós temos encontrado para exercer essa nossa potência, não é? Que está diretamente relacionada ao sentido da nossa vida. A própria ideia de sentido só pode ser captada e realizada pela inteligência, tá certo? E nós vivemos nesse caos que eu descrevi em parte aqui nesses 3 dias, né, para mostrar para você que isto não é algo, digamos assim, acessório para nós. Pelo contrário, como a gente já viu, a própria definição de homem é o animal que é inteligente, ao contrário dos outros, né? Então, o meu trabalho, se vocês me acompanham aqui no YouTube, o meu trabalho tem sido muito nesse sentido. Eu acho isso urgente, que nós redescubramos a inteligência humana e que ela não é privilégio de intelectuais, artistas, acadêmicos, eruditos. Claro que para fazer isso tudo você usa a sua inteligência, mas para plantar um jardim você também usa a inteligência para criar os seus filhos, para conversar com a sua esposa, o seu marido, etc. A inteligência é o que nos caracteriza. E nós hoje vivemos ao sabor das emoções, dos instintos, dos desejos, né? Então, como tratar esse problema? Foi pensando nisso que criei o curso O Farol da Inteligência, onde você teve, de uma certa forma, o mapa do curso, né? O cerne, nesses 3 dias, tudo muito compactado. E lá no curso, evidentemente, eu desenvolvo isso
de tal forma que lhe dê não só um mapa, mas instrumentos para recuperar com plenitude essa faculdade, que é a faculdade da inteligência humana, né? O curso Farol da Inteligência é um curso pensado para que você compreenda melhor essa dimensão do ser humano, a inteligência, e como ela está conectada, porque é intimamente ligada à vontade, né? Entender e amar são as duas faculdades básicas, né? Os dois objetivos básicos da vida humana. Então, nele nós vamos estudar a estrutura do ser humano, corpo, alma, espírito, como é que as nossas dimensões existem, por um lado, que dimensões são essas, e como elas se relacionam, porque muitos dos nossos problemas vêm da desordem dessas faculdades, vamos dizer assim. Então vamos pensar sobre isto, vamos entender com profundidade o que é a inteligência humana, você vai ter uma experiência mesmo clara do que é inteligir, entender, e o que é a vontade humana, o que é querer. Porque são essas duas dimensões que estão um pouco esquecidas na nossa vida, tá certo? Vamos falar sobre as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, né? Temperança, fortaleza, força, também justiça e prudência. Também elas se articulam, na verdade é uma articulação das nossas ações, o que essas virtudes nos ensinam, vamos dizer assim, né? E isto relacionando-se ao que? Ao próprio sentido da vida humana, que só pode ser vislumbrado, vamos dizer assim, pela inteligência. Nós captamos o que é bom para nós, o que é a verdadeira felicidade e imediatamente amamos isto, né? Nós amamos aquilo que vemos que é bom, não é? E também queremos ver o que é verdadeiro. Então, a verdade e a bondade são os dois objetivos essenciais mesmo da nossa trajetória como seres humanos. O curso tem 6 módulos, cada um com 3 aulas, né, que se articulam também, né? E nós vamos dar para você também, nesse período de inscrição, 2 bônus, 2 pequenos cursos. Um mini curso chamado O Domínio das Emoções, em que você vai compreender essa dimensão do ser humano, psíquica, das emoções, e como tratar com isto, e não ser vítima das próprias emoções. E a Masterclass, a formação da personalidade, onde você vai perceber como é que a trajetória de uma vida humana que através dessa trajetória, o ser humano vai formando ou criando, você pode dizer, sua própria personalidade. Esses 2 cursos têm, como você pode intuir, uma relação direta com o tema do curso propriamente dito que eu estou te oferecendo, o Farol da Inteligência. Então o valor do curso é R$ 497, ou você pode parcelar em 12 vezes, e as inscrições vão até dia 15, com os 2 bônus que eu já expliquei para você, né? A formação da personalidade e o domínio das emoções. Então clique aqui no link aqui embaixo e inscreva-se. Eu aguardo você lá.